Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, também os que nos acompanham através da Rádio Querigma. Hoje nós celebramos no mundo inteiro a memória, e para nós acaba se tornando uma festa, a memória da apresentação de Nossa Senhora no templo em Jerusalém. Esta festa, esta memória é muito antiga. No ano 543, lá onde existia o templo de Jerusalém, e restou somente aquele muro, o Muro das Lamentações, lá pertinho do local onde existia o templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, foi construída uma igreja, uma basílica, pelos bizantinos, pela igreja do Oriente. E essa basílica foi construída e foi dedicada a Nossa Senhora, para lembrar a sua santa apresentação no templo. Então é uma festa que remonta o ano de 543 depois de Cristo. E depois, no Ocidente, a igreja do Ocidente, a igreja latina da qual nós participamos, passou a celebrar também esta festa no século XIV. No século XIV, então, que o Papa proclama, decreta esta festa, esta memória para toda a igreja. E do que se trata esta memória, essa festa que nós estamos celebrando hoje? Segundo a tradição e segundo um evangelho apócrifo, evangelho de São Tiago, Nossa Senhora nasceu de forma milagrosa, pela graça de Deus, porque São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, avós de Nosso Senhor, eram estéreis, não podiam ter filhos, e de forma milagrosa, pela ação de Deus, pela graça de Deus, eles concebem a Virgem Maria, aquela que deveria ser a mãe do Senhor. Então, de forma milagrosa, então agradecendo esse milagre, essa graça de Deus, São Joaquim e Santana resolvem entregar Nossa Senhora no templo, consagram a menina lá no templo e fazem um voto de deixá-la no templo, porque ela pertencia inteiramente ao Senhor. Então, segundo a tradição e segundo esse evangelho apócrifo de São Tiago, com 3 aninhos de idade, Nossa Senhora é levada ao templo e é entregue lá no templo aos sacerdotes. E é tão bonita a tradição, porque diz que aquelas meninas que eram consagradas, que eram levadas ao templo para morarem lá e cuidarem do templo, não podiam olhar para trás. Então existem algumas estampas, algumas pinturas que mostram Nossa Senhora subindo as escadarias do templo e não olhando para trás, mas olhando para o alto, olhando para a meta da sua vida, que era Deus. E o que Nossa Senhora ficou fazendo lá no templo? Segundo a tradição, as meninas que
que iam ao templo, que eram consagradas e levadas ao templo para morarem no templo em Jerusalém, elas teciam as cortinas do santuário, ou seja, onde Deus habitava. Elas teciam essa cortina, que no dia da morte de Cristo foi rasgada de alto a baixo, né? Mostrando que a partir de agora, o próprio Cristo é o verdadeiro templo, o lugar do encontro nosso com Deus. Não existe mais esta cortina, esse véu que nos impede de chegar a Deus, porque agora Jesus Cristo, através do seu sangue e da sua morte na cruz, abriu para nós as portas da salvação. Então, segundo a tradição, Nossa Senhora ficava lá no templo rezando, louvando a Deus, servindo a Deus e trabalhando. E somente com 10 anos a Virgem Santíssima volta para o seio da sua família, né? São Joaquim já havia morrido, não é? E segundo a tradição, a partir dos 10, 12, 13 anos, Nossa Senhora já foi conduzida a São José, o seu futuro esposo, não é? Então, é uma história muito bonita que nos ensina duas coisas. Nos ensina que primeiro nós precisamos ser consagrados inteiros a Deus. No dia do nosso batismo, nós também fomos apresentados ao Senhor, apresentados ao verdadeiro templo que é Cristo. Nós fomos. E será que nós vivemos essa vida pura? Na oração, na obediência a Deus e no trabalho? Nossa Senhora, ao ser consagrada a Deus lá no templo, ela passou a viver na oração e no trabalho. Nós também devemos viver assim, não é? E a segunda grande mensagem que nós tiramos desta memória de hoje, desta festa, é que um dia também nós subiremos definitivamente até as moradas do Senhor. Um dia nós fecharemos os nossos olhos aqui nesta terra, não é? E alguns já tiveram esta graça dos nossos familiares, não é? Nós fecharemos os nossos olhos nessa terra e nós subiremos, como Maria hoje subiu ao templo, subiremos ao verdadeiro templo, que é a vida eterna, o céu, a Jerusalém celeste, preparada para todos nós. Então, meus irmãos e irmãs, que nós celebremos esta festa de Nossa Senhora, que nós celebremos com alegria, na esperança de que um dia também nós chegaremos onde Nossa Senhora chegou. A subida de Nossa Senhora ao templo já era uma prefiguração daquilo que aconteceria no fim da sua vida. No fim da vida de Nossa Senhora, ela subiu, ela foi levada aos céus pelos anjos, não é? E ela mora eternamente lá, junto de seu Filho Jesus, junto de todos os anjos e santos. Por isso ela é a rainha de todos os anjos e santos, glorificada lá junto do Senhor. E nós também um dia cremos, temos a certeza, temos a fé na ressurreição, um dia também estaremos lá. Então, para chegarmos lá, nós temos que fazer como Maria, viu? Não é automaticamente não é? Nós temos que caminhar como Maria, seguir o exemplo dela. Nossa Senhora é um grande exemplo para nós. Na Igreja Católica nós não adoramos Maria, nós não adoramos Nossa Senhora, e nem achamos que Nossa Senhora é o caminho, mas nós amamos Nossa Senhora porque ela é a seta, a placa indicativa do céu mais convincente na igreja, porque ela chegou, ela está junto de Jesus e de todos os anjos e santos, e nós também um dia estaremos se seguirmos o seu exemplo. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, Nossa Santíssima Mãe, hoje apresentada no templo, interceda por nós, hoje e sempre. Amém.